Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Hugo Vitor. Eu vou ser o professor de vocês de Matemática 3 do terceiro período. Vamos falar do conteúdo de Geometria Euclidiana Espacial. Eu gostaria de lembrar vocês que essa aula não pode ser compartilhada, nem mesmo com outros alunos do IFCE. Essa aula é de uso exclusivo dos alunos do professor Hugo Vitor, sujeito às leis de direitos autorais. Então, por favor, não compartilhe. Lembrando também que eu estou gravando esta aula da minha residência, não estou em estúdio profissional. Significa que podem ter alguns ruídos na gravação, pouco inconvenientes. Espero que vocês compreendam a situação e que possam acompanhar a aula mesmo assim. Tudo bem? O conteúdo da nossa aula está no livro, nas páginas indicadas, da página 169 a 171, primeiro ponto, o universo da geometria. Eu vou trabalhar como sendo elementos primitivos e suas partes. E o segundo ponto da aula de hoje vai falar sobre porções relativas, que vai desde a página 171 até a página 177. Então, eu recomendo que vocês mantenham caderno, caneta e material de aula regular perto de vocês. Que vocês anotem, façam as anotações como forem aparecendo aí, certo? Cada parte, alguma parte inicial, já vou ter feito algumas breves anotações e depois vou complementando, onde vocês podem pausar o vídeo a qualquer momento para fazer as anotações de vocês, certo? Então vamos agora para a primeira parte da aula de hoje. Vamos começar a aula de hoje falando sobre elementos primitivos da geometria. 3 elementos que a gente começa trabalhando com eles vão ser o ponto, a reta e o plano. O ponto, ele é indivisível, o ponto ele é adimensional, o ponto ele é indivisível, ele é adimensional, ou seja, não pode ser medido, ninguém mede um ponto, certo? Comprimento, largura, não mede isso, tudo bem? Pontos normalmente são representados por letras maiúsculas do nosso alfabeto, ponto A, ponto P, são exemplos de pontos. Tudo bem? A reta na geometria euclidiana é como se fosse, tente imaginar como se fosse um fio de cabelo bem esticado, certo? Pega um fio de cabelo qualquer e estica ele o máximo que você puder. Então, um fio de cabelo esticado, só que a reta ele é um elemento teórico. Então, é como se fosse um fio de cabelo esticado e infinito nas duas direções. Então, essa é a ideia do que seria uma reta. Repare que os dois elementos que eu falei agora, né, o ponto e a reta, eles são bem teóricos, né? Não existe mesmo na prática algo que fosse um ponto, né, algo indivisível, adimensional, e que a gente vai trabalhar dessa forma, certo? A reta é um fio de cabelo esticado, infinito nas duas direções, também é algo bem teórico, certo? Na prática não se trabalha com esses elementos dessa forma, né? Mas o nosso conteúdo ele vai iniciar numa forma bem teórica e aos poucos a gente vai puxando para a prática, para elementos mais concretos para a gente. A reta pode ser representada por letra minúscula do nosso alfabeto, uma reta R, uma reta S, certo? Normalmente a gente costuma usar essas letras. E o plano é o último dos elementos primitivos. Tente imaginar como se fosse uma folha de papel. Esse seria o plano, só que eu quero uma folha de papel infinita em todas as direções. Então o plano tem essa ideia de que ele é infinito em todas as direções, também é um elemento teórico. Normalmente a gente representa por letras gregas, certo? Letras do alfabeto grego. Plano π, eu posso ter uma representação de um plano alfa, tudo bem? Então, o ponto ele é indivisível, ele é adimensional, ninguém mede um ponto, ninguém divide um ponto em 2 pontos, não se faz isso, certo? E é representado por letras maiúsculas do nosso alfabeto. A reta você pode entender como sendo um fio de cabelo esticado, infinito nas duas direções, representadas por letras minúsculas do nosso alfabeto. E finalmente o plano, imagine como se fosse uma folha de papel esticada, infinita em todas as direções, certo? Representada por letras do alfabeto grego, tudo bem?
Algumas observações. Nós podemos usar na geometria euclidiana um pouco da linguagem dos conjuntos. Não sei se vocês se lembram, certo? Isso aqui é matéria lá do P1. Linguagem dos conjuntos, eu posso entender uma reta como sendo uma coleção de pontos. Eu posso entender um plano como sendo uma coleção de retas, certo? Ou até mesmo uma coleção de pontos, conjunto de pontos, um conjunto de retas. Então nós temos aí a linguagem de conjuntos que pode ser utilizada. Tudo bem? Se eu tiver, por exemplo, nesta reta R um ponto B, eu posso informar, por exemplo, que B pertence à reta R. Eu posso informar que A não pertence à reta R. Então o símbolo de pertence e não pertence são símbolos lá do conteúdo de conjuntos que podem ser utilizados aqui também. Tudo bem? É bom deixar isso bem claro para a gente. Outra coisa que é interessante a gente comentar é que após a gente definir esses elementos primitivos, nós vamos ter também o que nós chamamos de postulados de Euclides, ou então axiomas de Euclides. Pode ter essas duas palavras, certo? Ou postulados, ou pode ser chamado de axiomas. Normalmente eu escuto mais chamarem de postulados de Euclides. O que são esses postulados de Euclides? São o que nós conhecemos como as regras da geometria. Então, o que é que se pode, o que é que não se pode fazer na geometria euclidiana, está dito lá nos postulados de Euclides. As regras básicas, certo, dessa geometria são os postulados de Euclides. Eu vou dar alguns exemplos de postulados de Euclides, certo? Alguns deles eu vou mostrar para vocês e vou mostrar o que acontece quando a gente não respeita esses postulados. Tudo bem? Quem está copiando, dá uma pausa aí no vídeo, copie essa parte, nós vamos agora para a próxima tela. Bem, pessoal, essa tela aqui é uma imagem tirada do livro Fundamentos da Matemática Elementar, volume 10, certo? Todos os direitos aí reservados ao autor. Eu estou apenas pegando uma partezinha aqui do livro para mostrar para vocês exemplos de postulados de Euclides. Nós temos aqui o postulado da existência. Ele forma quando ele dá a existência, né? Ele define a existência dos elementos primitivos que nós comentamos agora há pouco. Então o primeiro postulado diz: existe uma reta, bem como fora dela há infinitos pontos, e existe um plano, e num plano, bem como fora dele, há infinitos pontos. Então simplesmente há uma regra que fala da existência daqueles três elementos teóricos, que para a gente não ficar debatendo, será que existe uma reta como elemento infinito? Pronto, uma das primeiras regras diz que existe. Acredito que existe, vai existir e ponto final. Tudo bem? A ideia seria essa. Outro postulado que nós temos, postulados de determinação. Esse aqui é interessante, porque ele diz como é que a gente pode determinar retas e planos. Primeiro postulado de determinação: dois pontos distintos determinam uma única reta que passa por eles. Então, dados dois pontos distintos, nós temos uma única reta que contém esses dois pontos, certo? Outra parte do postulado da determinação é que, dado três pontos não colineares, determinam um único plano que passa por esses três pontos. Então, para determinar uma reta, basta nós termos dois pontos, quaisquer dois pontos distintos, nós conseguimos uma única reta, atenção a isso, que passa por esses dois pontos. E tendo três pontos não colineares, nós temos um único plano que passa por esses três pontos. Esse é o postulado da determinação. Finalmente, nosso último exemplo seria o postulado da inclusão. Se uma reta tem dois pontos distintos num plano, então esta reta está inteiramente contida nesse plano. Não tem como eu ter dois pontos de uma reta em um plano e mais algum outro ponto dessa reta fora desse plano. Então, esse é um postulado, chamado postulado da inclusão. Repare que aí nós temos alguns símbolos, certo, que são apresentados juntos a esses postulados. Mas a ideia aqui é que vocês entendam que são apenas regras que a gente já utiliza elas intuitivamente, certo? Mas elas precisam ter em mente que a gente trabalha dessa forma, certo? É mais forte estudar esses postulados para quem realmente vai
trabalhar com matemática mesmo, certo? Eu estou só apresentando para vocês. Quem tiver curiosidade aí pode ir atrás desse livro, ele tem na biblioteca, certo? Do Instituto Federal do Ceará. Você pode pegar o livro e dar uma lidazinha. É uma leitura interessante para aqueles que gostam de matemática. Para quem não gosta, não é nada obrigatório, não precisa investir o seu tempo nessa leitura, certo? Mas eu super recomendo, eu acho interessante, principalmente para quem gosta de matemática, dar uma lidazinha nessa coleção. Ela é bem teórica, ela traz realmente toda a teoria da parte de geometria euclidiana que nós vamos trabalhar, certo? Eu vou dar uma pausa aqui e vamos voltar agora para a próxima parte. Quem quiser copiar os postulados, dá uma pausazinha no vídeo aí, copie, certo? Eu não acho tão interessante fazer essa anotação, não vou cobrar tão fortemente esses postulados. Existem outros postulados, não são apenas esses. Aqui são apenas alguns exemplos de postulados, tudo bem? Mas não vou exigir tanto sobre esses postulados. Fica aí uma dica, certo, de pesquisa, né? Vocês que têm aí internet ou até mesmo esse livro, pesquisem outros postulados para a gente poder comentar no nosso encontro lá no MITS, certo? Dá uma pesquisada, anote mais um ou dois, fora esses três aqui, a gente poder comentar sobre esses postulados, tudo bem? Você pode encontrar na internet, só botar postulados de Euclides, aí copiar algum que não seja nenhum desses aqui que eu estou apresentando, certo? Ou então mesmo no próprio livro, se você puder pegar na biblioteca, não sei como estão as condições. Vamos lá para a próxima parte. Vamos falar agora sobre partes da reta, certo? Então a reta, como nós vimos agora há pouco, ela é um elemento teórico e é infinito nas duas direções. Se eu pegar essa reta e colocar um pontinho nela, deixa eu fazer aqui um desenho. Aqui é uma reta. Eu vou colocar um pontinho nessa reta, aqui é o ponto A. Repare que do ponto A para um dos sentidos, nós vamos ter uma parte da reta, e do ponto A para o outro sentido, nós vamos ter outra parte da reta. Tomando a parte do ponto A, vou marcar aqui um outro ponto, chamar aqui de ponto B. Então, de A até B, nós temos o que nós chamamos assim, de A até B e continua, certo? E continua, ou seja, eu quero que seja infinito em apenas uma das direções. É o que nós chamamos de semirreta. Então, se eu pegar e fizer assim, ó, do ponto A até uma das direções, passando pelo ponto B, então isso aqui seria uma semirreta. Eu vou dar uma pausazinha aqui e volto já. Pera aí. Eu fui dar uma olhadinha só ver se tinha hífen ou se não tinha. Tem mais hífen não. Pera aí. Semirreta. Ficou feioso. Vou voltar aqui. Semirreta. É assim que se escreve agora. Antigamente não era assim não, mas agora semirreta se escreve assim, certo? Essa semirreta, ela pode ser representada da seguinte forma. Posso colocar aqui o A, o B e uma setinha aqui em cima. Olha, eu tinha informado que a reta a gente representa normalmente por letra minúscula do alfabeto. Mas eu também posso representar uma reta, além de ser por letra minúscula, usando dois pontos que contém essa reta. Vocês viram agora há pouco que das dois pontos distintos existe uma única reta que os contém. Então, se eu tiver os pontos A e B, a reta que contém esses dois pontos, ela é única e ela pode ser representada por essa representação aí, onde eu boto as letras A e B uma do lado da outra e a setinha com os dois sentidos sobre o AB. A semirreta, portanto, ela vai ser representada dessa forma. A semirreta que inicia no ponto A, vai na direção de B e continua, então seria representada com a setinha apenas para uma das direções, certo? Além da reta e da semirreta, nós também vamos ter um pedacinho da reta, onde ele começa e termina em um ponto. Começa em um ponto e termina em outro ponto. Aqui nós chamamos de segmento de reta. E normalmente nós representamos pelas letras que iniciam e terminam esse segmento com um tracinho em cima, certo? Essa é a forma de representar partes da reta. A gente pode exercitar, a gente pode criar alguns problemas, por exemplo, envolvendo
outros pontos e saber, por exemplo, se a semirreta que vai de A até B, se eu juntar com a semirreta que vai de A até C, vai dar a minha reta toda AB. Se a reta AB é a mesma reta AC, será que é a mesma reta? A reta CB é a mesma reta AB? Né? Tem alguns questionamentos aí que podem ser feitos. Dava um bom exercício de verdadeiro ou falso, né? Então fiquem atentos aí como é que pode ser cobrado nos exercícios esse tipo de assunto. Falar também aqui de partes do plano. No caso do plano, ele, por ser uma folha de papel infinita em todas as direções, eu posso imaginar esse plano e uma reta que esteja contida dentro desse plano. Se eu colocar uma reta dentro desse plano, botar aqui de outra cor, botar aqui uma reta. Repare, por ser infinito o plano, a reta também vai ser infinita. Agora, se você olhar, é como se nós tivéssemos partido o nosso plano em duas partes. Cada partezinha dessa é chamada de semiplano. Então, só uma partezinha dessas nós chamamos de semiplano. Tudo bem? Então, uma reta, como elemento teórico, nós também vamos ter a semirreta e nós vamos ter o segmento de reta como partes dessa reta. E no caso do plano, nós vamos ter o semiplano. Tudo bem? Acho que ficou meio feiosa com essa cor. Deixa eu botar aqui a cor que eu estava usando anteriormente. Semiplano. Tudo bem? Tá aqui as informações. Vamos agora para a próxima parte. Quem quiser copiar, dá uma pausazinha, copia aí. Lembrando que qualquer dúvida que vocês tenham, vocês marcam essa dúvida, anotam ela direitinho aí no caderno de vocês e vocês me perguntam lá no nosso encontro no Meets. Tudo bem? Vamos para a próxima parte. Vamos falar agora de posições relativas. Vamos começar falando de posições relativas entre retas. Então, nós vamos ter entre duas retas, certo? Se eu tiver duas retas, essas duas retas, elas podem ser paralelas, elas podem ser concorrentes ou podem ser retas reversas. O que são retas paralelas, certo? Eu costumo dizer que são retas que têm a mesma inclinação. Essa palavra inclinação, ela é muito forte, ela veio com uma ideia muito depois de Euclides. Para quem não sabe, né, o que a gente está estudando, que é a geometria euclidiana, ela foi escrita, né, já existia antes do tempo dos gregos, mas ela foi escrita, ela foi formalizada por um grego, certo? Há muito tempo antes de Cristo, certo? Então é um conteúdo muito antigo esse que nós estamos estudando. Só que ele veio passando por reformulações na sua escrita. Então veio se modernizando um pouco mais sobre a geometria euclidiana. Então uma das ideias que a gente pode ter de retas paralelas mais atuais é que são retas que possuem a mesma inclinação, dado um certo referencial. Então, qual é a ideia inicial que nós temos de retas paralelas? É que são retas que não se tocam. É errado falar assim? Em parte sim, em parte sim. Um dos casos de retas paralelas são retas que não têm ponto em comum, certo? Mas não é o único caso, certo? Eu posso ter uma situação em que as minhas retas sejam paralelas e tenham ponto em comum. Já eu mostro. Então aqui estão alguns exemplos de retas. Vou botar aqui reta T e reta V, certo? Ali a reta R e a reta S, reta T e a reta V são pares de retas que são paralelas entre si. Nós temos um símbolozinho, certo, para representar retas paralelas. No caso seria R, aí dois tracinhos assim, S. Isso aqui significa que a reta R é paralela à reta S. Olha, um caso especial de retas paralelas são as retas coincidentes. O que acontece? Eu posso ter duas retas. Aqui eu vou fazer o desenho de uma reta R. Eu vou agora fazer o desenho de outra reta. Seria a minha reta S. Repara que estão uma em cima da outra, né? Uma sobre a outra.
todos os pontos de uma das retas também vão ser pontos da outra reta. É o que nós chamamos de retas coincidentes. Essas retas coincidentes também são retas paralelas, certo? O que acontece? Às vezes, em algum problema geométrico, nós temos a informação inicial que nós temos duas retas, elas são paralelas, elas satisfazem algumas outras propriedades, elas estão a uma certa distância de alguns outros elementos geométricos, e no final você chega a uma conclusão de que as duas retas acabam sendo a mesma reta, certo? Essa é uma das situações que podem acontecer. Então você começa trabalhando, você começa idealizando retas paralelas, que você pensa que elas não são a mesma reta, mas no final você acaba concluindo que são a mesma reta. Não deixaram de ser paralelas, não deixaram, certo? Mas você ganha uma informação a mais, que elas são retas coincidentes. Então, retas paralelas, ou elas não têm nenhum ponto em comum, certo? Ou elas são retas coincidentes. Eu costumo falar que retas paralelas são retas que possuem a mesma inclinação, certo? É outra forma de falar sobre retas paralelas. Que são retas concorrentes. Retas concorrentes são retas que se tocam em algum ponto. Se eu tinha retas paralelas que ou não tinham pontos em comuns ou tinham todos os pontos em comuns, nas retas concorrentes eu tenho um único ponto em comum. Então, no caso aqui desse exemplo, a reta R e a reta S têm um único ponto em comum. Elas são retas concorrentes. Nós representamos retas concorrentes normalmente por esse símbolo aqui. Isso que eu marquei aqui para vocês é um símbolo que nós usamos quando a reta R é concorrente com a reta S. Um caso particular de retas concorrentes são as retas perpendiculares. Retas perpendiculares, elas também vão ser retas concorrentes, certo? Um par de retas perpendiculares, elas também são retas concorrentes, só que elas têm uma informação a mais. Elas vão se tocar em um único ponto e, além disso, nesse ponto que elas se tocam, elas vão formar um ângulo específico que você já conhece bastante, o ângulo de 90 graus, certo? Que nós chamamos de ângulo reto. Então, retas perpendiculares, elas são retas concorrentes e elas formam, além de serem concorrentes, elas formam um ângulo reto. Elas formam um ângulo de 90 graus. A gente normalmente representa por esse quadradinho com um pontinho. Acho que vocês lembram ainda das aulas de matemática lá do P2, né? Usaram bastante. Então, um símbolo para representar retas perpendiculares, nós temos aqui R perpendicular à reta S. Então, esse símbolo aqui para retas paralelas. O professor tem algum símbolo para retas coincidentes? Pior que tem. R paralelo à reta S, está aqui. Retas coincidentes, nós podemos usar a igualdade. Olha só que legal, né? O símbolo de igualdade tem alguma coisa a ver com retas paralelas, né? Não sei se vocês já tinham reparado nisso. Então, é o mesmo símbolo de igualdade para falar que duas retas são coincidentes. São a mesma reta, né? Praticamente a mesma coleção de pontos, se a gente pensar como sendo conjuntos, né? São dois conjuntos iguais, conjuntos com os mesmos elementos, os mesmos pontos. Finalmente, para concluir essa parte de posição relativa entre retas, aqui eu vou pedir que vocês pensem um pouquinho em retas que estão em planos diferentes, certo? Imagine que eu tenho um cubo, aqui fica difícil de desenhar um pouquinho, minha habilidade de desenho não é tão elaborada, mas eu vou tentar desenhar aqui como se fosse um cubo, para que vocês tenham uma noção espacial do que eu estou querendo me referir. Nesse cubo que eu estou fazendo, é um desenho, tudo bem, ele está sendo uma representação no plano apenas, mas eu quero que vocês tenham a noção de que aqui é um sólido espacial, uma figura espacial, como se eu tivesse profundidade, eu estou saindo de um plano. Repare que é como se eu tivesse, eu vou dar uma pausa aqui porque está passando avião, volto já. Muito barulho aqui, mas acho que já passou. Vamos lá. Então, eu quero que vocês tenham a noção de que aqui é um elemento espacial, certo? Então, tem profundidade. Imagina como se fosse uma sala de aula, por exemplo. E eu quero que vocês tenham a noção de algumas retas. Deixa eu marcar aqui com outras cores. Vou usar outras cores diferentes da escrita. Bem aqui, eu quero uma reta que passe
exatamente por essa parte. E eu quero uma reta que passe, deixa eu pegar aqui outra cor, por aqui por cima, olha só. O que é que vocês podem me falar dessas duas retas? Elas vão se tocar em algum ponto? O que é que vocês acham? Ah, professor, se eu continuar desenhando essa retinha verde para cá, a reta laranja desenhar para cá, e elas se tocam num ponto. Não se tocam, professor? São retas concorrentes. Nada disso. Não se tocam. Por quê? Repare que se você tiver a noção espacial da figura, desse sólido que está aí, não estou falando do meu desenho, estou falando desse sólido. É como se uma reta estivesse por cima e a outra reta estivesse por baixo. Na hora que você prolongar essas retas, vai passar uma por baixo da outra. A laranja vai ficar por baixo e a verde vai passar por cima, sem que elas se toquem, certo? No desenho, na representação plana, elas vão se tocar, mas no espaço, elas acabam não se tocando, certo? Elas são retas que não estão em o mesmo plano. É bom deixar claro que para um par de retas ser paralelas, são retas que estão no mesmo plano, certo? E possuem a mesma inclinação. Já aqui nas retas reversas, são retas que não estão no mesmo plano. Elas não vão ter ponto em comum, mas não tem como eu colocar essas retas no mesmo plano. Essa é a parte interessante de retas reversas. Eu vou dar uma olhadinha aqui no livro, qual é a página que fala sobre isso. É lá na página 171 até a 172. Dê uma lidazinha, certo? Na página 171 e 172. Explica tão bem quanto eu, né? Não sei, eu tentei explicar o melhor que eu pude essa parte de retas reversas. Espero que vocês tenham compreendido. Então, o que são retas reversas? São retas que não podem ser colocadas no mesmo plano. Elas não vão ter ponto comum, não tem como eu colocar elas no mesmo plano, certo? Tem um caso especial de retas reversas, que são retas ortogonais. E, finalmente, retas ortogonais são um caso particular de retas reversas. Imagine que nós temos retas reversas, só que caso eu consiga juntar elas em um único plano, deixa eu ver se eu consigo representar essa parte para vocês. Aqui. Vou fazer novamente o desenho do cubo. O cubo feio. Passando outro avião. Vou esticar aqui. Dar uma ajeitada. Aqui o cubo. Certo? Então, vamos pegar algumas retas se baseando nesse cubo. Certo? Por exemplo, seja essa reta bem aqui. Olha só. Marquei ela novamente de laranja. Certo? Vou pegar agora essa reta bem aqui. Vocês concordam comigo que essas são retas reversas? Entenda como funciona o cubo, certo? Mesmo aí sendo um desenho, uma planificação, um desenho plano, certo? Planificação não, a palavra está errada. É uma representação plana do cubo, certo? Mas eu quero que vocês lembrem de como é que ele é como sólido, certo? É um elemento que tem profundidade, tem comprimento, tem largura e possui as 3 dimensões. Então aí são exemplos sim de retas reversas. Só que aí tem um detalhe. Imagine, por exemplo, que eu possa fazer, deixa eu ver se eu faço aqui uma ideia bacana. Imagine que aqui eu tenho uma parede. E eu possa ligar uma lâmpada atrás aqui desses camaradas, iluminar. O que vai acontecer com a sombra dessas retas lá na parede? Lembra que eu falei que aqui nós temos um cubo. Então, na prática, né,
na existência das retas, elas não se tocam, são retas reversas. Mas a sombra delas, dessa forma que eu estou fazendo aqui, lá naquela parede, é o que nós chamamos de projeção ortogonal. Nós vamos ter uma aula só sobre isso. A projeção dessas retas lá naquela parede, se eu botar aí uma iluminação, a sombra que eu vou ter dessas retas vai formar um par de retas perpendiculares. Então, mesmo elas estando em planos diferentes, eu não conseguindo colocar elas no mesmo plano, caso eu consiga de alguma forma colocar elas em um mesmo plano, e uma das formas seria por meio de uma projeção, então aqui nós teríamos retas que formariam um ângulo de 90 graus. A projeção delas são retas perpendiculares, quando a projeção de retas reversas em um plano formam retas perpendiculares, é porque essas duas retas, além de serem reversas, elas vão receber o nome de retas ortogonais. Quando duas retas reversas são projetadas em um plano e essa projeção forma um ângulo de 90 graus, nessas projeções formam um ângulo de 90 graus entre si, no caso essas projeções são retas perpendiculares, então aquelas retas reversas originais, elas além de serem reversas, elas recebem um nomezinho a mais, elas recebem o nome de retas ortogonais. Elas continuam sendo retas reversas, mas a gente também chama elas de retas ortogonais. É uma informação a mais com a reta ortogonal, que retas ortogonais trazem pra gente, certo? Gente, é muita informação, eu tenho certeza que alguns de vocês têm dúvidas. Pausem o vídeo caso precisa copiar, dê uma lidazinha no livro para complementar o raciocínio de vocês. Se qualquer dúvida vocês me perguntam lá no nosso encontro no Meets, tudo bem? Eu vou aqui agora para a nossa próxima parte do conteúdo. Vamos falar agora de porções relativas entre reta e plano, certo? Agora é mais tranquilo um pouquinho, porque nós temos três situações possíveis. Se eu tiver uma reta e um plano, ou essa reta ela vai ser paralela ao plano, ou seja, aqui é um caso em que eu digo que a reta não possui ponto em comum com o plano, certo? Eu tenho uma reta realmente, digamos assim, fora do plano, né? Não tem nenhum ponto em comum, porque nós vamos ter uma situação em que a reta está contida no plano. Aqui é a reta contida no plano. Vamos dizer que aqui é a reta R e aqui é o plano alfa. Aqui é a reta R contida no plano alfa. E nós temos uma reta secante ao plano. O que seria uma reta secante ao plano? Uma reta que fura o meu plano. Está aqui o meu plano alfa. E a minha reta secante ela vem aqui e fura. Furou o plano em um ponto. Ou seja, em uma das situações a reta e o plano não tem nenhum ponto em comum. No caso, a reta vai ser paralela ao plano. Na segunda situação, nós temos a reta toda contida no plano, ou seja, todos os pontos da reta também vão pertencer ao plano. E finalmente, a reta vai ser secante ao plano se eles têm um único ponto em comum. Tudo bem? Então nós temos aqui essas três situações de porções relativas entre reta e plano. Quem quiser copiar, dá uma pausazinha aí. Mais uma vez, qualquer dúvida, a gente se encontra lá no Meets, se vocês tiram lá dúvida no nosso encontro do Meets, tudo bem? Vamos agora para a próxima parte. Finalmente, nós vamos falar agora sobre posições relativas entre planos, certo? Dados dois planos, como é que são as posições que esses planos podem estar entre si? Esses dois planos podem ser paralelos, certo? O que seriam planos paralelos? Planos com a mesma inclinação. Lembra daquela ideia lá das retas? Aqui também pode se aplicar a mesma ideia. Ou seja, eu tenho situações em que os planos não têm ponto em comum. Está aqui os meus dois planos. Plano alfa e plano beta. Mas eu posso ter uma situação em que os dois planos têm um ponto comum. Quando isso acontece, nós dizemos que esses planos são planos coincidentes. Então está aqui o meu plano alfa. Eu vou fazer agora de outra cor o outro plano. Mas todos os pontos desse outro plano também são pontos do plano alfa. Seria o meu plano beta.
são planos coincidentes. Ou eles têm todos os pontos em comum um com o outro, aí no caso eles vão ser planos coincidentes, ou então não tem nenhum ponto em comum entre esses dois planos, nesse caso eles vão ser planos paralelos. Planos coincidentes também são paralelos, certo? É um caso particular, tudo bem? Também nós vamos ter a situação de planos secantes. O que seriam planos secantes? Deixa eu voltar para outra cor. Quando eu tenho um plano atravessando o outro, certo? Nesse caso, a interseção entre os dois planos será uma reta. Então, deixa eu modificar aqui e melhorar um pouco o espaço. Vou pausar aqui e volto já já, espera aí. Pronto, eu aumentei aqui só um pouquinho do espaço para poder desenhar melhor. Vamos mais uma vez. Tá aqui um plano. Tá aqui outro plano, deixa eu botar de outra cor. Ele vai ficar meio ruimzinho. Mais uma tentativa. Olha, gente, vocês estão vendo que aqui é como uma sala de aula, certo? Também tem seus equívocos, pessoa que não é tão perfeito não, é tudo na mão, aqui é ao vivo. Ao vivo nada, né? Gravado, mas sou eu mesmo que estou fazendo. Como se estivesse na sala de aula, certo? Então, tentativa e erro, a gente vai lá. Vou marcar aqui 2 pontinhos. Será que agora dá certo? Vai ficar feio só essa partinha aqui de trás, né? Deixa eu ver se eu consigo apagar ela. Vamos aqui. Será que assim fica fácil de compreender o que é que está acontecendo? Então a ideia aqui é que eu tenho 2 planos. Um plano beta, vou manter aqui a cor vermelha para o beta e a outra cor para o plano alfa. E o plano beta está atravessando o plano alfa. Repare que quando ele atravessa, ele vai ter o que em comum entre eles? Essa parte de contato aqui é uma reta, ó. Olha só. Lembra que os planos eles são infinitos em todas as direções. Então isso aqui também seria uma reta, né, que é infinita nas 2 direções. Então planos secantes, eles formam um ângulo entre si. É bom deixar claro que tem uma certa angulação, a gente vai falar mais sobre ângulo entre planos mais lá na frente. E nesse caso aqui, eles têm a interseção entre eles é uma reta. Para finalizar essa parte, um caso particular de planos secantes são planos perpendiculares. Caso onde os planos secantes formam um ângulo de 90 graus entre si. Então nós temos aqui uma situação onde nós temos planos secantes, está aqui o plano alfa. Eu vou botar agora um plano beta. Vocês já estão vendo que eu não sou lá tão bom assim com desenho, né? Logo vocês que são do curso de edificações, alguns de vocês, outros de outros cursos, né? Quem é da edificações aí sabe desenhar muito melhor do que eu, mas está aí, certo? O que vale é a intenção. Eu espero que vocês entendam dessa forma, pelo meu bem. E aqui forma um ângulo de 90 graus, né? Como se fossem 2 paredes de uma casa. Parede e o piso, 2 paredes seriam paralelas, né? A parede e o piso, por exemplo, então a parede e o teto, pronto, fica melhor, né? Imaginar a parede e o piso, aqui nós teríamos uma representação mais prática do que seriam planos perpendiculares, tudo bem? Por que eu digo mais prática? Porque a parede ela é finita, o piso ela é finito, né? E no caso, planos mesmo perpendiculares, o plano ele é um elemento infinito. Não esqueçam disso, né? Mas a gente vai ter essas representações práticas que vão nos ajudar a entender esses elementos teóricos. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar lá no nosso encontro no Meets, tudo bem? Quem quiser copiar, dá uma pausa aí no vídeo, copia. Opa, eu tinha botado lá aquela tela, tirei. Tá aí, vocês podem copiar agora. Eu vou lá para a nossa última tela da aula de hoje.
Para encerrar essa parte da matéria, nós vamos resolver um exercício que tem lá no nosso livro, certo? Lá na página 173, nós vamos ter a seguinte questão. Questão 3, eu quero resolver a questão 3. Essa questão diz o seguinte: a figura abaixo representa uma sala de aula com a forma de um paralelepípedo reto-retângulo. Eu fiz o desenho só do paralelepípedo ali do lado, bem parecido com o que tem no livro, certo, gente? Aí ele diz o seguinte: classifique cada uma das afirmações a seguir em verdadeira ou falsa. Eu quero saber se essas afirmações aqui são verdadeiras ou falsas. Vamos lá dar uma olhadinha, fazer uma análise. Item A: a reta AB é paralela à reta DC. Está aqui a reta AB em cima, olha só. Repare que AB é um segmento de reta, mas ele quer saber da reta que passa por esses dois pontos, a reta que passa pelo ponto A e o ponto B, e a reta que passa pelo ponto C e o ponto D. Vocês conseguem entender que essas duas retas estão no mesmo plano? Estão no teto dessa sala, né, no teto do paralelepípedo. Então elas estão no mesmo plano e não tem pontos em comum. É um dos casos de retas paralelas, não é isso? Então, AB e CD são paralelas, isso aqui é verdadeiro. Realmente elas são. Agora vamos analisar o item B. Ele afirma que a reta CD é paralela à reta HG. Repare que o uso dos símbolos aqui está sendo bem forte, né? Então, eu vou mudar aqui a cor do item. CD, onde é que está CD? A gente já marcou, não foi? Seria essa daqui. Essa mesma. Ele está perguntando se essa reta é paralela à reta HG. Olha, eu gostei da pergunta. Pergunta boa essa. E aí, o que é que vocês acham? Elas são paralelas ou são reversas ou são concorrentes? Isso que eu vou deixar um tempinho para vocês pensarem. Quem quiser arriscar, arrisque aí. Eu vou dar a resposta em 3, 2, 1. É verdadeiro. São paralelas, certo? Existe um plano que contém essas duas retas. Esse plano ele passa por dentro da sala, certo? Imagine como se fosse uma folha de papel atravessando aqui essa sala, passando pela diagonal das paredes, né? Então existe sim esse plano, certo? Não é nenhum dos planos que já foi apresentado aí na sala, não são as paredes, esse plano passa por dentro da sala, mas ele existe, né, no espaço. Pegadinha bacana essa. Algumas pessoas podem pensar que seria a reta reversa e marcar isso aqui como falsa, mas na verdade é verdadeira, certo? Vamos para a próxima. EF e paralelo a FG. Eu acho que não, né? Porque a gente já tem aqui F como um ponto em comum. Vamos ver o que acontece. EF seria bem aqui, ó. E FG é o que eu tinha imaginado. Aqui não foi um caso de retas coincidentes, aqui foi um caso de retas que tem um ponto em comum. No caso aqui são retas concorrentes, né? Elas se tocam no ponto F. E ainda tem um detalhe que, por ser um piso de um paralelepípedo, forma um ângulo de 90 graus. Aqui elas são perpendiculares, então ele está afirmando no item C que F é paralelo a FG, mas na verdade não é. Então não vai ser verdadeiro, aqui vai ser falso. Tudo bem? Letra D, ele pergunta se F e FG são concorrentes. A gente acabou de verificar exatamente isso, não foi? Sim, elas são concorrentes, verdadeiro. Item E dessa questão. A reta que passa por CB, a reta CB e HE são reversas. CB e HE, deixa eu escolher outra cor aqui. Vamos ver aqui, vamos de laranja, vamos de amarelo. CB, cadê CB? Bem aqui CB, ó, olha só. CB e HE. Onde está HE? Aqui embaixo, olha só. Ele pergunta se CB e HE são reversas. E aí, o que é que vocês acham? São reversas ou não são?
Vamos cair nessa pegadinha? Acho que é uma pegadinha bem parecida com a do item B, não é? A gente pensa que elas são reversos, mas existe um plano que contém essas retas, não existe? Passando por dentro do paralelepípedo? Tem sim, tem um plano. Se você imaginar ligado esse plano pelas diagonais, né? Tem como sim, tá? Aqui vai ser é falsa, não é verdadeiro não, é falsa. Tá ruim de enxergar essa cor? Deixa eu botar outra cor mais interessante. Essa aqui não foi muito bom não. CB e EH. Tem um plano que passa aí por dentro da sala e pega essas duas. Ok. Letra F. Existe um plano que contém CB e HE. CB, a gente marcou ali, e HE. Existe sim, né? É o que a gente tinha comentado agora há pouco. Existe um plano que contém, um plano que passa por dentro da sala. Não é um dos planos que foi apresentado, né? Logo de cá, não é uma das paredes da sala, mas passa por dentro. Existe sim, essa aqui é verdadeira. Gente, essa mesma questão tem outros itens, certo? Tem mais 6 itens. Eu peço que vocês deem uma lida nesses itens e respondam o restante dessa questão em casa. Certo? Não vale a pena só olhar a resposta no final, não interessa. É bom que vocês tentem realmente resolver, a gente possa comentar um pouquinho na próxima aula, certo? Lá no nosso encontro Meets. E a gente vai ficar por aqui, tudo bem? Espero que vocês tenham compreendido nossa aula. Aqui foi para vocês entenderem como é que vão ser as nossas aulas. Vai seguir mais ou menos essa dinâmica que eu marquei aqui na aula de hoje. Nós nos vemos no nosso encontro lá no Meets. Tchau, tchau. Até lá.